Olá, você está De Frente com as Nutris. Eu sou a Camila Vasconcelos. E eu sou a Inara Bessa. E hoje você vai aprender, você vai entender e tirar todas as suas dúvidas sobre o mundo do fisiculturismo. Sabe aqueles atletas que você admira? Se você é nutricionista, se você está pensando em fazer nutrição, ou se você é atleta que quer entrar nesse mundo, fica nesse vídeo que hoje a gente vai entrevistar um cara que é super referência e vai trazer todos aqueles temas polêmicos para nós. A gente tá muito ansiosa, né, Ká? Muito. Ele é super referência, tem muita experiência com atleta, vai poder contar várias histórias aqui e vai poder também desmistificar muita coisa. Muitas coisas. Então, vamos começar logo que eu tô ansiosa e ele fala bem e eu quero que ele fale. Mas calma aí que a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores tá bom. que sempre estão verdade. conosco. Começando aqui pela Body Shopping, que é uma empresa de suplementos, que sempre nos acompanha, que tem vários suplementos maravilhosos, o atendimento deles é impecável e eles têm uma condição muito boa para você, viu? O preço dele já é muito bom, mas ainda tem um descontinho lá para você. Isso. Se você é aqui assíduo no nosso canal, Manda dá uma uma ligadinha lá, mensagem manda uma mensagem, fala que você viu aqui o nome deles, que eles vão te dar um descontinho especial. Além disso, a gente não pode esquecer da MS Saúde, que é a nossa contabilidade de confiança, faz todo esse background pra gente aí na questão financeira. Sim. Eles fazem vários treinamentos também para consultório. Então, dê uma olhadinha lá também na rede deles. E a gente vai deixar tudo aqui, tá? Você já pensou em fazer um treinamento com a sua secretária? É muito importante. Que é muito importante. Uhum. O primeiro contato, se você tem secretária, o primeiro contato é com ela. Então, se ela não souber vender o seu produto, falar de você, fica complicado, né, cara? É isso aí. Além disso, vamos agradecer também a Letícia Spagnoli, que além da nossa arquiteta e design de interiores lá do Instituto, ela também é nossa maquiadora, também tem curso de automaquiagem. Então, assim, se a gente fica aqui bonitinha para vocês verem, é porque ela ensinou a gente a fazer isso. Além disso, temos a Avocado, com todo esse estúdio maravilhoso, aqui com o Zanão, Vitão, Fernando, todo mundo que nos auxilia em toda essa estratégia, toda a nossa produção, edição. Se você também quer entender um pouquinho mais sobre isso, segue lá eles no Instagram, entre em contato, porque eles são fantásticos. E aí o nosso look, para finalizar, com a Dasdu, que é um closet sustentável, fora de casa. Então, se você está buscando aí um look especial para uma ocasião especial ou até para o dia a dia, entre em contato com eles, vai conhecer a loja, que tem muita coisa legal, marcas assim maravilhosas, internacionais, que você pode usar para um evento e depois devolver. E não... São todas esterilizadas, isso é muito importante. Exatamente. Então, é muito legal. Bom, vamos lá? Vamos nessa. Agora, licença, porque eu vou ter que ler toda a formação dele, porque como ele é um fera, a lista é bem grande, assim, né? Então, vamos lá. Bom, ele tem bacharel em nutrição há apenas 17 anos. Pós-graduado em nutrição esportiva, fisiologia do exercício, genômica nutricional, que está crescendo bastante, inclusive, né? Muito importante que você, nutricionista, está se formando, pensando aí, é importante estudar. E treinamento desportivo. Palestrante dos principais eventos fitness do país e professor de pós-graduação em 15 estados brasileiros. Trabalha com atendimento clínico com abordagem humanizada, planejando e organizando a rotina e toda a sua programação de uma forma bem individualizada. Então, com vocês, Eduardo Reis. Seja muito bem-vindo novamente. As meninas estão afiadinhas, né? Você tá doido. A gente tenta entregar o melhor, né? Com Sempre. certeza. Sempre. I do my best. Né? Bom, que prazer em tê-lo novamente aqui. Vamos falar de novo contigo sobre agora mais lado do esporte. A gente já te conhece. Do bodybuilding. Uma Cês- coisa que a cês gente gostam, gosta, né? Eu, particularmente, gosto muito, né? Você competiu já? Já competi, Ai, que beleza. né? Não, se você vê o troféu que tem lá no Instituto, coisa mais linda, eu olho e falo, nossa senhora. Um oferecimento Júnior Troféus. Sabia que é o Júnior que faz os troféus aí pro Brasil todo? Não sabia. O Júnior vem aqui em Ribeirão Preto consultar comigo. Ficou ruim também no Covid, bem ruinzinho. Nossa. Ele é atleta de judô, é o cara que faz os troféus aí pro Brasil inteiro, NPC, Que legal. IFBB, o cara é um fenômeno. Júnior.
Vocês forem lá na minha sala um dia, vocês vão ver um monte de troféu dele lá, que eu roubei dele. Ô, Ai, que Júnior. legal. Júnior já está convidado para comparecer aqui à nossa Nossa, mesa o do Júnior é podcast. fantástico pra ele vir aqui. Eu vou ver quando é que ele vem Sim. Isso. e eu falo pra vocês. Boa ideia. Já faça isso, por favor. Vou botar um troféu aqui do lado aqui. Ó. Opa! Faz troféus Mr. Universe. Oh, que legal. Que Mr. top. Olímpico. O cara é foda. Hoje é um cara mais Zanon, especializado. anota aí que é o próximo, você já sabe, né? E tem umas histórias muito boas também do esporte, porque tá no backstage o tempo Sim. todo Sim, o acompanhando, tempo todo. ele vê Com tudo, né? Sim. Gostei. Bom, vamos lá, que eu quero Vamos, perguntar cá, começa, muitas começa, coisas. começa. Bom, da outra vez que você veio, você falou um pouco da sua história. Estouramos o tempo. Estouramos o tempo. Isso é normal. Isso aí acontece, né? Mas assim, eu queria saber mais, pra quem não assistiu o outro, resumidamente, como que o bodybuilding entrou na sua vida e, assim, qual foi seu primeiro contato com um atleta, quando que você começou a cuidar deles? Com 13 para 14 anos, quando eu fui fazer musculação, e eu acabei conseguindo um emprego numa loja de suplementos que patrocinava o Marcelo de Paula, um dos maiores atletas que nós tivemos aí, talvez, acho que o primeiro atleta IFBB Pro no Brasil. E aí eu apaixonei no Marcelo, né? Porque, imagina, 1999, 2000, um rapaz que competia com 120 quilos, era um negócio bizarro, né? Sim. Então eu quis acompanhar um pouco, entender como é que era a rotina, treino, etc. E as cositas más que o pessoal administra. Sim. Então comecei a aprender nessa época aí, de 99 para 2000. Era muito diferente de hoje. Né? Muito. Nós estamos indo para um rumo bem perigoso. Então eu acho que essa proposta de vocês falarem desse assunto é interessante. Difícil da gente falar tudo, porque envolve vivência, não envolve muita ciência, né? Quando a gente fala de uso de hormônios para esses atletas aí, o que o pessoal fala que é ciência, não existe ciência, não tem ninguém que liberou um conselho de ética em sã consciência, não libera um estudo com esteroide com alguém que não precisa usar. Sim. Então não existe ciência. Então tudo isso aí que vocês veem, as referências aí que falam de esteroides e o efeito dos esteroides, é tudo mentira. Tem um cara excelente para vocês trazerem aqui, que é o professor Zé Henrique Bonfim, farmacologista de altíssimo nível, ele explicam para vocês com o pé nas costas um pouquinho disso aí. Então é complicado, é uma situação complicada porque a gente está falando, quando você vai pegar qualquer pessoa na nutrição esportiva, objetivo geral, saúde. Objetivo específico, quero competir no bodybuilding. Eu nunca vou abrir mão da saúde para gerar um objetivo específico de competição. E hoje o pessoal tá errando a mão bonita, né? Demais. Sim, O que a muito. gente mais vê é a saúde ficando de lado. Isso dói, né, cara? Ah, super, porque depois a gente tem que vir e consertar isso, né? É. Então é complicado, assim. Mas como eu mexo, né, nesses lugares aí que eu gosto muito do bodybuilding, é bem isso que você falou. Quando você pega os atletas mais antigos, os que começaram, eles falam muito disso, né, Eduardo? De que, assim, eles testavam neles mesmos, né? E aí era meio que uma roleta russa. Ó, eu vou falar pra vocês, na época de 2002, 2003, até 2005, eu me apaixonei pelo Sardinha e pelo Bad Boy, que estavam na mesma categoria, e pelo Maradona e pelo Caverna, que eram da mesma categoria. Eu ouvi o Caverna falando sobre isso uma vez. E o Júnior falou, porque a gente tem um pouco de dificuldade quando vai elogiar nisso aí. Então, assim, quando eu vejo eles elogiando, eu até copio e colo pra postar depois. Então, imagina fazer a preparação assim, dos 4 maiores atletas das categorias que mais eram famosas e um era concorrente do outro. Sim. Então, além de eu ter a dificuldade da parte nutricional, é o ego, né? Sim. Se conseguir fazer isso hoje é muito difícil. O ego nesse mundo do fisiculturismo é muito importante, assim, né? É uma coisa que mexe muito. Eu acho que no meu pequeno pisar aí nesse mundo, foi o que eu mais percebi, assim, que é gritante. Porque é quase um concurso de beleza, né? Então, não o deixa de ego... ser. não deixa de ser. Principalmente a parte fitness, né? Que é levado em conta ali. Pintura, Mas eu vou te falar, biquíni. o que mais atrapalha não é um ego comum, é a droga. Sim. É o ego da droga. Então, assim, teve época, em 2005, eu lembro de estar sentado... Só faltou Caverna. Maradona, Diana Monteiro, Sardinha, Bad Boy, sentados aqui num lanche, lá na Avenida do Café, tomando um lanche quando o Bad abriu uma academia dele aqui.
O Marat tinha acabado de fazer uma cirurgia de hérnia e tal. A gente tava sentado todo mundo lá tomando lanche. Eu tava ali, imagina, 2004, 2005, eu olhava aquilo ali e falei assim, cara, onde é que eu tô, cara? Até 2 anos atrás, assim, pra mim era meio que impossível chegar perto deles. E, 2 anos depois, eu tava cuidando deles e eles confiando em mim. Então, apesar de eu falar a idade, eu não tenho... Eu sou muito novo. É que eu sou precoce. Eu não tenho idade. E assim, a coisa foi tomando um rumo difícil. Hoje eu vejo assim, o Caverna hoje é um dos principais treinadores do Brasil, evangélico. Ele, a Camila Caverna. A Camila resgatou a IFBB Minas Gerais, ajudou a resgatar a IFBB Brasil junto com a Diana Monteiro. A Diana também foi atleta minha na época. A gente conseguiu o Procard, fomos competir o Olímpia na primeira competição, já ficamos entre os top 10 ali, ficou super bem colocada. Então, no mesmo ano, 2010, 2 Procard da Diana e do Maradona. Nós estamos falando de 2010, né? Sim. Onde era tudo muito diferente, né? E difícil. Difícil demais. Eu lembro que assim, o Caverna, para ir competir o Mr. Universo 2005, o Caverna é muito sofrido, a história dele. Muito, muito. Quem vê hoje o Caverna bem, e gosta muito de carro e moto. Quem vê ele hoje, o apelido dele é Caverna, porque ele ia treinar descalço. Ele não tinha dinheiro para comprar sapato. Ele ia treinar descalço e o dono da academia que ele treinava apelidou ele de Homem das Cavernas. E aí ficou Caverna. Então, a Camila Caverna Academia, tudo é Caverna. Virou a identidade dele. Então, quem vê ele hoje não conhece a história. E ele fala que a maior dificuldade é conseguir colocar o foco e mostrar o real caminho. Então, tem muita gente que às vezes está com ele, sai dele para ir para outros, porque outros treinadores, outros nutricionistas são mais permissivos com excessos. Isso. E para nós não cabe essa concepção. Então, às vezes, chega no consultório um cliente falando, eu vou tomar, isso aqui. Deixa eu te perguntar. Vamos falar primeiro da sua rotina, como que é? Fala assim, você não é uma pessoa apta ao uso do esteroide. Perfeito. Porque você tem um comportamento de risco. Esse comportamento de risco aqui, eu vou abrir mão da saúde. E comigo não vai acontecer. Eu prefiro que você vá com outra pessoa ou então que você repense as suas coisas. Então, o pessoal falava assim, vai no Eduardo, que o Eduardo sabe esteroide, vai no Eduardo, que o Eduardo sabe esteroide. Desde 2005 até 2010 ficou uma onda, vai no Eduardo, que o Eduardo sabe esteroide. Depois eu falava assim, cara, os caras estão vindo aqui pra tomar bomba, velho, não é possível. Sim. É porque você tinha uma referência de pessoas que competiam, então eles achavam que você era permissível a isso, né? Sim. E assim, uma coisa que é perigosa que você falou do bodybuilding é assim, só destaca quem tem genética no bodybuilding, não adianta você querer insistir. Doce realidade. E nós estamos falando assim, do universo de 100%, talvez 1%. Exato. Mas é como em qualquer outro esporte. Acontece que eu sou super defensora do bodybuilder, apesar de eu saber todos os prós e os contras. Mas, assim, o que acontece? A grosso modo, as pessoas acham que ser um atleta bodybuilder é simplesmente você tomar esteroide anabolizante. E eu dou muita risada da cara dessas pessoas, porque eu sempre falo, vai lá. Então, toma. Só toma e vê o que acontece. Não acontece nada. Se você não tiver uma rotina de treino, uma rotina de dieta... Coisa ruim, né? Acontece coisa ruim, exato. Você fica só com a parte ruim da droga, né? Então, assim, eu sempre quis desmistificar, porque quando eu entrei nesse mundo, eu também sofri muito preconceito. Da minha própria família. Tipo, você vai ficar gigantesca, e não sei o quê. E eu, não, gente, não é isso. Você vai começar a usar esteroide, isso e aquilo. Eu falei, não, gente, calma, não é só isso. Bodybuilding não é só isso. É um estilo de vida, é outra coisa. Lembrando que assim, os primórdios do bodybuilding não tinha droga. Era alimentação, treinamento e descanso. Que é o que falta hoje. E o que eu falei pra vocês, assim, nós estamos falando de um universo do 100%, tô falando dentro do esporte. Daquele 100%, 1% se destaca geneticamente. Tô falando dentro do esporte, não tô falando fora, não. Dentro da academia, não. Tô falando dentro do bodybuilding. Só que esse 1% tem aquela turma que é assim. Tem o cara que tem a genética boa e na hora que você coloca a droga, você descobre que o corpo dele não aguenta, não tolera aquele tipo de droga. Ou a quantidade de droga. E tem aquele que tem a genética e tolera a droga. Então, assim, o cara pode ser excepcional. Bicho, o cara nunca tomou droga, é excepcional. Começou a tomar droga, começou a sobrecarregar. Então, peraí. As individualidades de cada um. Exatamente. Então, não quer dizer que é a droga. Às vezes, você colocou a droga, a vida do cara começou a estragar. Sim. Ou a parte psicológica vai pegar, ou então a sobrecarga
hepática, renal, porque a gente já teve, sim, problemas com atletas em relação a isso, eixo hormonal. E o que o pessoal menos preocupa é a condição psicológica, que é o que mais afeta. Eu fico vendo muitas pessoas fora do esporte, sem pensar em atletas de alto rendimento, etc. Muitas pessoas que têm uma vida, um trabalho à parte, então, juiz, advogado, médico, sei lá, e se inspira nesses atletas e quer ter uma vida muito parecida, treinar da mesma forma, usar anabolizante, só que não tem a mínima noção de que não tem como casar uma rotina de trabalho intensa e tanto esforço físico, tanta abdicação, sem ter um prejuízo na saúde, porque você precisa dormir e eles não conseguem dormir. Plantão à noite o dia inteiro. Não se alimenta bem. E aí começa o prejuízo, né? Sim. Então tem que alinhar as expectativas e mostrar a realidade, porque muitas pessoas acham que são flores, vai lá usando anabolizante sem orientação. Eu falo que assim, ele vai amplificar o que você faz. Se você faz coisa boa, ele amplifica. Se você tem uma rotina de risco, ele amplifica também. Sim. Exato. É isso aí. E a parte psicológica, que é o que pouco se fala, né? Muito pouco se fala. Ainda mais agora, onde 90% do mercado de quem usa esteroide é de laboratório underground, significa feito em casa, feito em fundo de quintal. Às vezes tem até uma condição boa, mas não tem regularização. Exato. Fala assim, ó, você toma... Você já usou? Já? Inflamou? Já? É underground. Pode reparar. Que toda vez que você for pegar um laboratório farmacêutico, não inflama. Ah, eu tomo Stano e inflamo. É porque você usa bosta, né? Usa uma coisa que presta. E esse ponto ninguém fala, né? Fica sempre ali encoberto, mas para quem conviveu um pouquinho, você muito, né? Eu só pus o pé na água, a gente vê o quanto que isso é recorrente e o quanto que isso é perigoso. Eu convivi com muitos atletas, porque a minha nutricionista da época era atleta brasileira. E depois ela ganhou o Arnold Ohio Overall, depois ganhou o Arnold Brasil Overall também, a Fernanda Duarte. E aí eu tive o privilégio de acompanhar ela e outros atletas ali. E você vê o quanto que também o anabolizante ele acaba alterando a parte emocional, que se você não tiver uma rede de apoio boa, isso pode acabar com a carreira do atleta, né? Porque dá muita, assim, deturbação da imagem. Eu lembro que até eu passei por isso. Quando eu fui competir, tinha dias que eu acordava, olhava no espelho e falava, nossa, tô magra demais pra categoria. Aí eu acordava no outro dia, eu olhava no espelho e falava, não, tô embaçada. Tô embaçada, não tô bem. Eduardo, você me contou cada dia era uma coisa, tudo, assim. Principalmente assim, quando são... Isso acontece... E assim, não é porque você competiu a primeira, toda competição tem isso. Tem um professor de Uberlândia, o Eduardo Haddad, que fala que é o espírito do bodybuilder, mas não pelo lado bom, pelo lado ruim. Tá tudo certo, mas o espírito põe a mão em você e fala assim, se colocar um diurético agora, hein? Então. E às vezes não era pra pôr. Mas é aquela tendência de sempre querer algo mais enquanto já tá bom. Quantas vezes vocês já não viram um cara postando, falando assim, no recepcional, aí sobe no palco, você fala assim, o que ele fez? Errou. Pecou pelo excesso, ou puxou o freio demais, ou soltou demais. E dá um dó, né? Porque assim... Porque foi um ano perdido. Você acompanha a preparação do atleta, você vê o quanto que aquela pessoa se dedicou para estar ali, principalmente quando é um campeonato muito grande, tipo um Arnold, um Olímpia, aí você olha e fala, ai meu Deus, o que ele fez? O Júlio Balestrin, que é uma das referências no bodybuilding, teve uma vez que ele falou, no início eu achei ruim, depois eu falei assim, cara, mas é isso mesmo. Ele falou assim que o Eduardo Reis é um excelente nutricionista para iniciação do esporte de qualquer atleta. Eu falei assim, ué, tá desconsiderando que eu já ganhei pros Procard, ó. Mas não é. O que ele falou é o seguinte, é muito bom, provavelmente, pegar um atleta que passou na preparação comigo, porque eu exigi o mínimo dele de forma farmacológica e o máximo dele com rotina de treino, dieta e descanso. Desde para de tomar esse Cebion aí e começa a usar umas acerola. Porra, o cara tá mandando eu tomar acerola todo dia. Tá, faz o exame de sangue aí, tomando um Cebion e faz o outro usando acerola todo dia. Pra você ver se não vai dar diferença. Dá diferença. Eu tô te falando isso por conta de prática, não tô te falando isso porque estudei biodisponibilidade da acerola. Então, assim, tem algumas coisas no bodybuilding que a prática é fundamental. Sim. Então, muita gente fala assim, o professor Antônio Carlos Gomes fala assim, é esportista aquele cara que se torna especialista naquela modalidade. Eu não preciso ser bodybuilder para entender bodybuilder. Eu fiquei 24 anos do bodybuilding, vivenciando, vivendo, dormindo. Os caras dormiam, eu passava a chave, eu ia ver como é que eles estavam dormindo, se tinha pneu ou não. Sardinha, quando nós fizemos um off-season dele em 2009, 2010...
A Patrícia me ligou, na época ele estava casado com a Patrícia, falou assim, vem cá pra gente trocar uma ideia. Cara, a apneia dele tá nervosa. Sardinha com 1,64 m, 113 quilos. Nossa. O off dele era 102, nós jogamos ele pra 113. Ele competia com 84, 87, colocamos ele no palco com 102. Então, assim, o meu limite, quem vai me falar é o corpo dele. Uhum. E assim, longe de absurdos de drogas, igual que a gente escuta hoje. Muito longe. Primeiro que não tinha condição, Sardinha não tinha condição de comprar o que os outros competidores usavam. Uhum. Mas olha o tanto de tempo que o Sardinha competiu e todos esses que usavam demais não tiveram metade da longevidade competitiva dele. Ele é uma máquina, né? Ô, Eduardo, dentro da clínica, dentro do atendimento, como nutricionista, quais são as maiores dificuldades, pensando nesse assunto, que você acha que os nutricionistas vão encarar quando começarem a Princípio atender? da continuidade. Matveev escreveu isso lá na década de 60. O princípio da continuidade é exatamente você conseguir colocar esse cara, submeter ele sobre um ecossistema direcionado para o objetivo dele e ele não suportar aquilo ali. Sim. Ou ele acha que a dieta não está certa, ou ele acha que o treino está leve, ou ele acha que... Ou ele não está conseguindo dormir, e aí é mais medicação para conseguir fazer uma coisa que é básica. Eu acho que a maior dificuldade é conseguir colocar esse tripé nosso, treino, dieta e descanso, funcionando, e o cara topar. É difícil. Teve uma preparação do Rafa Poggi, nós fizemos, acho que quase 2 anos de preparação, na expectativa, às vezes, de conseguir um Procard. Nós fomos para Ibitinga competimos com o Lucas Giannini, um excepcional atleta. Ganhamos do cara, mas assim, numa condição do Rafa absurda. Só que o Rafa, ele tem momentos que ele se põe para baixo. E foi a única viagem que eu viajei exclusivamente para o Rafa. E quando ele estava para baixo, eu falava assim, tá acontecendo isso, nós temos que fazer isso, pronto. Ah, mas acabou. Não bati o peso. Falei assim, Rafa, deixa eu te falar. A balança de pesagem do campeonato sempre dá menos. Não, aqui não sei o quê. Vou correr. Falei assim, você vai correr lá fora, a umidade está 90%, você vai voltar mais pesado, vai voltar moiado. Não, que não sei o quê. Falei assim, Rafa, põe sua roupa e vamos embora. Mas dá muito medo. Chega no campeonato, caramelo, recebendo. Assim, e o Rafa? Falei, o Rafa tá aqui. Falei, se eu bater o peso, falei assim, Rafa, discurso para baixo. Não, é só para cima, bora pesar. Porque tinha um atleta lá sem sunga, o Rafa falou assim, se eu bater o physique, eu vou na physique. Se eu não bater, eu vou na bodybuilding. Eu falei, como assim? Nós viemos pra physique. O cara mesmo falou assim, olha lá, pesa lá. 1 quilo abaixo. Eu falei assim, dá sua sunga pro cara. Não cabe um discurso que te põe pra baixo. Ele tava excepcional. Ganhou de um cara excepcional. Só que aí já entra a experiência. O que o cara fazia de errado no backstage, eu pegava e fazia com o Rafa ao contrário. Eu via que o cara tava hidratado. O Rafa ficou 56 horas sem água. Faz isso aí pra você ver se dá certo. Experimenta. Subiu no palco sem cãibra, sem morrer, lógico, com dificuldade, sem morrer, numa condição excepcional, 56 horas sem água. Isso é uma máquina, esse cara é uma máquina, ele só pode ser, porque não tem condição, cara, conseguir suportar isso aí. É a parte genética que você falou anteriormente também. E ele acha que ele não tem. Então, mas vou te falar uma coisa de experiência, assim. Ter esse ponto de apoio emocional é extremamente importante. Eu sei que eu tô, talvez, rezando a missa pro vigário, mas, assim, para as pessoas que desconhecem, né? Como eu pus o pé na água em relação a isso, eu posso dizer pelo que eu passei. No meu primeiro campeonato, eu estava muito bem assistida emocionalmente, por várias razões. No segundo, eu já não estava. No segundo, eu fiquei numa colocação pior do que no primeiro. Aí abala. Abala. E, assim, o seu emocional fica tão delgado, que, assim, eu lembro na fila, que eu estava na fila do palco. E pensando se subiu ou se não subiu. Não, pensando em tudo, né? Passa trocentas coisas na sua cabeça. E, assim, hoje as coisas estão muito fáceis. Eu falo isso muito para os meus pacientes e para os atletas. Hoje está tudo muito fácil. Na minha época, que não faz muito tempo, era muito mais difícil. E eu lembro que a menina que ganhou de mim no primeiro campeonato, eu fiquei em segundo, ela ganhou em primeiro, ela estava na minha frente na fila do segundo campeonato. E ela saiu da fila e pegou uma bolacha de maisena. Não me esqueço disso. E eu, assim, numa fome.
E ela plena, ela tava muito plena. E ela bebia água e ela comia bolacha de maisena. E eu assim, Mas pode? Como? Mas pode? mas pode? Como que ela tá comendo uma bolacha de maisena? Assim, num desespero, uma fome, uma sede. E ela, tipo, plena, não sei o quê. Aí eu olhava aquilo e eu falava, Teve um gente... campeonato aqui em Ribeirão que eu quase apanhei com um atleta, o Douglas. Nós fizemos uma preparação para Men's Physique e ele tava excepcional. Qual que é o segredo, às vezes, dessa tranquilidade? Se prepara com maior prazo. Foi isso que eu Eu não sempre fiz. finalizo os meus atletas 4 semanas antes. E aí nós vamos testando as estratégias como se fosse todo final de semana um campeonato. E aí a gente descobre qual que é melhor e tenta reproduzir. E aí eu abri um Ruffles e entreguei para ele no backstage e os atletas já olharam assim e tal. Aí ele pegou, comeu. Eu saí, os caras chegou e eu falei assim, você tá maluco? O que esse cara tá arrumando pra você? Meu nutricionista. Eu falei assim, pô, esse cara não sabe porra nenhuma não, velho. Você pode comer isso aí não. Ele tomando um Gatorade, falou assim, por quê? Eu falei assim, você toma Gatorade, você tá maluco? Você vai embaçar! Aí ele foi desclassificado por excesso de massa muscular no campeonato. Nunca mais eu subi em campeonato regional, só campeonato de federação que presta. Só que assim, nós quase apanhamos no backstage. Já viu isso no campeonato de Eu já viajei com, fisiculturismo? já viajei com o João Monazzi. O João Monazzi é de Matão. O Myron daqui de Ribeirão Preto. Eu já viajei com os meninos assim, sem condição de palco. Dos meninos falam assim, Eduardo, eu vou pagar porque você tá falando pra eu ir, mas eu não tô em condições. O Myron, em 2 dias, ele virou o físico dele, completamente. Depois eu vou mostrar a foto pra vocês, tem no meu Instagram, direto a gente posta. Ele virou e falou assim, cara, como é que você sabia que ia dar certo? Eu falei, não sabia, eu sabia que tinha condição, né? E o João Monazzi, uma vez ele competiu sem eu permitir, aí nós demos uma discutida e tal, eu falei assim, você só compete de novo quando eu deixar. Beleza, depois de 3 anos como cliente, eu falei assim, agora você vai competir. E aí ele não pensou que poderia competir, ele foi no interior, foi no estadual, no brasileiro, ficou em 10º. Um cara que é músico. Nunca mais competiu, mas ele já ficou entre os 10 do Brasil. Um cara de 1,63m, 62. Então, assim, eles viajaram, olhando no espelho, e falaram assim, não, isso aqui, eu sou um Zé Mané. Chega lá, o sartório sai, o vasto lateral corta de lado, os caras falam assim, que isso, velho? Eu falei assim, cara, eu não sei, mas é seu. É uma condição sua. Aí eles falam assim, você enxerga uma coisa que a gente não enxerga. Eu falei assim, eu acho que é porque eu já vi acontecer. Tem um cara de Bitinga que chama Anderson Pelissari. Esse cara chegou no meu consultório por conta dos chefes dele, que também são impressionantes, os irmãos Doro. Eles viraram e falaram assim, ele quer powerlift. Eu falei assim, não. Powerlift não. Eu falei assim, você treina a mesma carga que eu e é uma bosta a minha carga. Você é bodybuilder? Eu falei, não sou. Eu falei, você é bodybuilder. Já usou droga? Não. Aí você já ia sem desespero. Como é que você tá assim, nunca usou? Beleza, fizemos uma preparação dele com oxandrolona, acompanhado, bonitinho. Hora que passaram 12 semanas, os chefes falaram, velho, tá melhor que nós. É dele. É dele. Esse menino fez uma preparação com uma quantidade rasa de droga, que normalmente o pessoal nem usa. Levamos ele para BH. Fui junto com os 3 no carro, de Bitinga até BH. Chegou lá, ele não estava em condição de palco. Eu virei e falei assim, você vai comer o que você consegue de carboidrato hoje. E eu vou tirar esse excesso no fim do dia. Laxante. Ele comeu 7,2 kg de arroz. 7,2 kg de arroz. À noite, 11 horas da noite, esse cara tava impressionante. Nada a ver com o jeito que ele chegou em Belo Horizonte. Os meninos olhavam pra ele assim e falavam assim, cara, que é isso, velho? Que mágica assim, agora é vocês essa? mudam de quarto, que eu vou dar um laxante pra ele, pra quem comeu 7,2 kg. Nossa Ele usou Senhora. 19 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Eu extrapolei o máximo das diretrizes, que é 12. Eu já cheguei a usar 24 com ciclista, ultra ciclista. Então, assim, eu não fico preso na diretriz. Eu vou vendo o que o corpo dele tá me pedindo. Então, acho que dentro da nutrição, um dos problemas é ficar preso em diretriz e outra coisa é não estudar o que está além da nutrição. Eu sempre falo que nutrição esportiva você vai aprender na educação física. Quem sabe de esporte é educação física, não é nutrição. Então, lembra que eu falei que eu comecei com 2 professores de educação física? Na minha formação, eu fui para o curso de educação física. Sim. Então, assim, querendo ou não, eu tenho o mesmo tempo de vivência da nutrição, eu tenho na educação física. E o tempo todo Casando as duas amarrando. coisas. Então, assim, por isso que às vezes eu tenho algumas coisas de proposta de vivência diferente. A pessoa fala assim, mas de onde você tirou isso aí? Eu falo, o treinador assim, fez isso uma vez, assim assado, e resultou nisso. Eu acho que pode ser um caminho.
Então, certeza. às vezes, conseguir enxergar um lugar que você pode ir sem se preocupar demais com farmacologia é uma preocupação que a gente tem que ter, ainda mais hoje. Sim. Sim. Ô, Ká, e eu acho que tem bastante nutricionista assistindo a gente. Tem muita gente que tem dúvida em relação à diferença das estratégias de booking e cutting. Dá uma Acho tão bonito breve... booking cut. Eu sou na época de Booking e pré-off. Pré-off. Vou reformular booking cut. a minha pergunta. Nos conte a diferença do pré e off do fisiculturismo. Na nutrição. Vamos na, Resumidamente, porque a gente tem pouco tempo, eu quero fazer mais uma Verdade. pergunta que eu não quero deixar de tem um monte fazer. aqui, ó. Nossa Senhora. eu vou atentar para nutrição. Vou largar a farmacologia e vou para Isso, nutrição. A nutrição. gente já sabe como que o sistema ali do atleta ele já Quando eu vou pensar na diminuição do percentual de gordura, eu tenho que pensar antes o que aconteceu. Então tem muita gente que fala assim, eu preciso secar. Tá, não é um presunto que você chega ali e compra. É da onde que você veio. Você está vindo de onde para eu tentar te colocar. Porque se você veio de um consumo alto de carboidrato, eu posso só tirar um pouquinho. Se você veio de uma restrição de carboidrato, como é que eu vou tirar mais? Então, assim, uma das coisas que eu mais converso é sobre distribuição de nutrientes. Então, no livro que a gente está escrevendo, que é uma proposta de sistema de periodização nutricional, não um modelo, a gente fala que você tem 3 métodos, hipocalórico, normocalórico e hipercalórico. Nenhuma dieta pode ser diferente disso, a não ser que você faça um jejum, viva de luz, alguma coisa assim, que tem proposta também. Tem. E aí, dentro desses 3 métodos, você escolhe um meio, que é o que a gente chama de dieta. Um meio nutricional é uma forma de aplicar um método. Dentro desse meio ou dessa dieta, você tem estratégia. Então, por exemplo, é um método hipocalórico, eu vou fazer um meio nutricional ou uma dieta hiperproteica, e a estratégia que eu vou usar eu vou tirar esse cara segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou ofertar. Se você faz um balanço do microciclo semanal dele, ele está em déficit, mas teve dia que ele teve em superávit. Só que na hora que eu somo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, O balanço energético o da balanço imagem. deu negativo. Isso. Então, não necessariamente eu preciso apertar demais esse cara. Então, o Sardinha, até pouco tempo, fez um vídeo falando sobre isso. Quem me ensinou esse ciclagem de carboidrato foi o Eduardo. Na verdade, eu já pegava o microciclo semanal e fazia, falando, então eu vou tirar aqui, deixa ele sofrer até quinta. Então, por isso que muito atleta não entende porque que eu peso o cara na segunda, peso ele na quinta e peso ele no domingo. Por conta dessa oscilação. Você enxerga muita diferença dentro de uma semana. E os nutricionistas querem marcar retorno com 30 dias, 3 meses. Não existe isso. Pelo amor de Deus. O bodybuilder, eu vejo ele na finalização 3 vezes por semana. Então, assim, a distribuição, a gente tem que tomar cuidado. Quantidade calórica, ela sempre está alta para o bodybuilder. Principalmente porque tem o uso do fármaco. Então, aquele negócio de falar que bodybuilder usa 2 gramas de proteína. Mentira. O professor que fala isso nunca conviveu com bodybuilder. Né? A gente chega a usar, às vezes, até 7 gramas, que é um absurdo. Mas entre 3 e 4, a gente consegue resultados satisfatórios. Então, se você vai restringir energia, não tira o carboidrato, velho. Deixa uma distribuição. Eu tô com 40 de carboidrato, 40 de proteína e 20 de gordura. Que eu consigo colocar proteína, às vezes, com um suplementinho sem ter a fonte de gordura. Se você vai diminuir de 3 mil para 2,5, deixa essa distribuição primeiro. Depois você mexe na distribuição, mexe só na energia primeiro. Então, acho que esse é o primeiro erro. 0 carboidrato, sobe a proteína e a gordura. Cara, você vai ver, tem lá 60 de proteína, 10 de carboidrato. Cara, ficou muito ruim isso aí. E aí o cara não consegue prazo, você vai matar ele ao longo da semana. A não ser que você, segunda, terça, quarta, quinta, Eduardo, vou fazer isso. Na sexta, sábado, domingo eu volto para 60 de carbo. Ficou inteligente. Então, toda vez que a gente muda essa estratégia de energia ao longo da semana, a gente está chamando no nosso sistema de mudar a forma. A forma é toda vez que eu mudo o conteúdo de energia ou a distribuição dela. Então, se ela é linear é a mesma dieta todos os dias. Se eu restringo de segunda a quinta, eu oferto sexta, sábado e domingo, eu chamo de oscilatória. Eu restringi e depois ofertei. Então, se eu pegar artigo do Asker, por exemplo, que é uma sugestão da Louise Burke, do Howley, que são referências na medicina e nutrição. Sleep low. O sleep low você oferta carboidrato, treina com a disponibilidade, pós-treino você não oferta, você dorme com baixa oferta para diminuir o estoque de glicogênio, acorda, faz uma atividade com baixa intensidade em jejum. É o sleep low. Sim. Então, é uma estratégia nutricional com uma restrição. Então, nós estamos falando de método hipocalórico numa dieta que eu tenho que ver a distribuição para saber qual que é a proposta.
Então, isso não é um modelo. Isso é uma estratégia que você aplica dentro de uma proposta. Então, o que está sendo falado de periodização nutricional, na verdade, são modelos. Então, muita coisa que o Asker colocou no artigo dele, e que não foi ele que inventou sozinho, é um modelo, mas ele não serve para todas as modalidades. Eu não vou fazer isso com ciclista de ultra. Mas você tá maluco? Eu tirar o carbo depois, treinar o cara em jejum? Sim. O treino dele é 4 horas. Como é que você vai botar o cara em jejum? Você vai matar É ele. possível. Sim. Vou treinar desidratado, outra estratégia. Para simular a prova, que se acontecer na prova ele não quebra. Não tem que acontecer na prova. Mas acontece assim, então você vai tentar não fazer. Então, assim, não é uma estratégia que sirva, por exemplo, um judô. Ele tem que bater o peso, mas você não vai fazer isso, você vai matar o cara. Não se faz em competição aquilo que você não fez em treinamento. Ok. Mas você não pode pôr em competição alguma coisa que prejudica a performance. Então, assim, existe mudanças, mas o principal, entre cutting e booking, né? Que vocês falam hoje, é bonito. É não mexer demais na distribuição. Mexe no conteúdo de energia sem mexer tanto na distribuição. Acho que é o jeito mais acertado. Depois, aí você vai evoluindo. É igual aquele negócio, o cliente chega, eu já vou meter 2 gramas de proteína. Depois você vai para onde? Se você já botou o máximo. Põe 1,6, já é high protein. Se você aumentou a energia e tem 1,6 de proteína, tá tudo certo. Porque daqui a pouco você vai tirar o carboidrato, você vai aumentar onde? Na proteína. Sim. Então você tem que ter um limite para trabalhar. Claro. Então o pessoal já quer trabalhar no limite. Fala, não, mas depois você vai para onde aí? Aí fica sem ter como fazer estratégia ali com o paciente. Você certeza, perdeu não o sabe pra limite, onde ir, né? entendeu? Sim. Então, assim, eu vejo muito isso, o erro da distribuição. Conteúdo de energia é muito simples. Hoje o pessoal tá gastando 100. Você tem cara que tem calorimetria no consultório. 100 mil, 120 mil na calorimetria. Você tá medindo taxa metabólica basal ou de repouso. Só. Aquilo ali não te causa assertividade. E o treino? Atividade rotineira e Que os é o que treinos. mais vai variar. Sim. Né? Ué. Sim. Sim. E aí, você não sabe. Não tem como você meter um calorímetro nele e falar, treina. Você tá doido? Vai ficar com um elefante ali. Sim, com certeza. Aí vem a experiência e a prática clínica. Mas né, eu não pra tenho saber. calor. Eu acho bonito. Eu acho bonito. Tem uma nutricionista aqui da cidade que tem. Sim. Eu até entrei em contato com ela e falei assim, cara, eu quero saber o que é que você está medindo. Porque o que você está fazendo dentro do consultório clínico é massa. Você fez um investimento que ninguém tem. E isso cabe publicação. Mas não quer dizer que vai ser mais assertivo ainda. Que vai ser mais efetivo. Exato. É a mesma coisa, eu tenho bioimpedância. Putz, fala para alguém fazer uma DEXA, que o médico pede na desintometria óssea e fala, ó, põe um compartimento aí de composição, que é o padrão ouro, e aí você faz uma de ponto. Para com esse negócio de gastar dinheiro com bioimpedância, gente. É, Não, e eu o tanto super de concordo e gente sempre falo. Inclusive, vende eu te isso. falei que agora eu tô atendendo em São Paulo, lá o pessoal é tarado por bioimpedância, né? Os pacientes. Paga, o convênio paga. Paga. R$150 por avaliação. Não, Só vou fazer dinheiro, então. Exato. E Mas aí é, eu tá pagando. sempre tenho que explicar o porquê que eu gosto mais da dipometria e tá. Mas enfim, isso cabe outro podcast de métodos Boa. de avaliação. Verdade, gostei. Nossa, essa é boa, hein? Não é? Anota mais essa, Isa, E não. eu adoro. Aí quando vira eu- Nelson Rubens, polêmica pura. polêmica. Sabe qual que é a parte que eu mais gosto quando eu explico isso pros pacientes? Eles ficam assim, ó. Eu falo assim, gente, deixa eu explicar pra vocês. Existem assim, ó, método direto, método indireto e método duplamente indireto. Só temos duplamente. Então, a gente só trabalha com duplamente indireto. Sabe por quê? Porque o direto, que assim é o mais fidedigno, só dissecação de cadáver. Aí eles fazem assim, ó. Deixa eu te sério? falar um jeito bom de Sério? convencer. Teve uma médica que foi, eu tô fazendo dieta com uma nutricionista, só que ela viajou, tô sem bioimpedância, você não faz em mim? Eu falei, faço. Aí o marido dela tava fazendo dieta comigo e falou assim, eu faço. Eu falei, não, pode vir. Pode, se quiser, eu te empresto a bioimpedância 1 mês, se você quiser. Ela não entendeu. Eu falei, não, eu vou ir. Eu falei, não, tá bom. Aí ela foi, e a minha bioimpedância é aquela que levanta o manetim, tá? 10 pau custou o negócio. Já vendi. Aí eu falei assim, baixa o braço aqui. Beleza. Faz aqui, agora faz aqui. Beleza? Beleza. Eu falei, bebe um pouquinho de água. Aí bebeu um pouquinho de água. Você tá em jejum? Não. Toma um café. Toma um café. Toma. Fiz 6 avaliações pra ela. Falei assim, vê qual que você gostou mais. Aí você manda pra nutricionista. 6 diferentes. É. Ela falou o assim, que eu ô louco, falo. mas varia assim. Eu falei assim, Gê, mas você é médica. Ela falou assim, eu não sabia. Eu falei assim, então, você quer fazer o de ponto? Mandar pra ela?
Ela falou, mas ela nunca fez em mim. Eu falei assim, não, então tudo bem, manda só isso aí, então tá bom. Escolhe o que você mais Faz gostou assim, e ó, manda. engana ela. Fala, hoje eu tá assim, semana que vem eu vou te mandar, vou ficar bonitinha. Aí manda outra. É bem isso. Mas, não, cabe outro podcast, calma, você vai Cabe. ter que voltar aqui. Tem muitas histórias de diploma de E avaliação. aqui nós temos bastante Dexa, viu? Em Sim. Ribeirão, Uberlândia, Sim. onde eu atendo, tem Eu também. tenho uma... E pelo convênio é brinde. Brinde não, de graça. Tá incluso, Sim. tá pagando. A doutora Maíra lauda muito a densitometria. É. Porque ela faz a parte óssea. É só ela pedir lá, endócrino. compartimentação, vem um percentual lá, padrãozinho ouro, bonito, Exato. 700 palmas, Dexa. Quer dizer, estava, né? 2 anos atrás, já deve ter subido. Agora deve ter. Sim. Aí você, com o seu edipômetro ali, se você fez, você compara, fala assim, opa, peraí, deixa eu ver aqui. Não, e o que eu acho legal do dipômetro é que você consegue avaliar de ponto a ponto onde a pessoa teve mais evolução, É que o pessoal só pega inchaço. aquilo ali e joga na fórmula. Não, peraí. Tem que avaliar. Tem uma coisa que vocês vão perceber na dipometria é o seguinte, tem gente que você pega, aí você baixou, ok, ou então subiu, significa que ele fugiu da dieta, tá me enganando. E aquelas pessoas que assim, uma sobe, outra baixa, uma sobe, outra baixa. É a despadronização das mudanças. Esse cara fez alguma coisa estranha. Pode perguntar. Ou ele chutou o balde e tentou buscar, ou ele tá usando uma droguinha e não te contou. Não, ali você Essa consegue... despadronização do... É muito isso, né? Demais. Aí você olha pra cara do pé. Você olha o resultado, aí você olha pra ele. E na hora que você já fala, você fala, É. Nem a mulher sabia. É bem isso. É exatamente Como isso. Eu falo, assim? gente, não adianta tentar querer me enganar. Porque a hora que eu faço Tem clientes- avaliação, eu tenho uns amor... clientes que são muito engraçados. Que eles falam assim, você tá vendo isso aí? Tá me contando aqui. Eu falei, caralho, não tem jeito de esconder os negócios. Eu falei, tem. Mas você não escondeu. Mas é bom, essa parte da antropometria conta muito da pessoa. Muito. Ô, Zanon, quanto Zanon, tempo a gente tem aí? Acabou? Ah, não. Qual que era a outra Ai, pergunta? novo? a outra Vamos pergunta é que eu falar, queria vamos. saber como que é a conduta nutricional no período de TPC, terapia pós-ciclo. Se Essa é boa a nutrição também. A consegue última, prometo. dar algum aporte aí. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque... Lembra do EPOC? Que a gente falava do consumo de oxigênio pós-esforço? Quanto maior a intensidade, maior o consumo de oxigênio pós-esforço. O TPC ele é mais ou menos similar. Quanto maior a utilização da droga, maior o tempo de duração desse TPC. Perfeito. Só que às vezes a gente coloca muita droga ali que tem efeito colateral. Se você colar demais anastrozol, o HDL dele vai sofrer. E vai depender qual foi a combinação de droga que ele usou, qual foi o colateral que ele teve, não teve. Tem gente que é melhor falar assim, ó, para, não usa nada. Espera voltar. Pô, mas vai demorar 6 meses? Às vezes é melhor. Igual eu tô vendo alguns médicos aqui em Ribeirão Preto mandar hemogenin, oxandrolona, com tadalafila, dudasterida, já achou que eu não fosse falar nem nada. Adoro, fala. Volta a câmera. Deixa Ai, nele, deixa nele. Você vê? Pra mulher. Pra Nossa. mulher. Quanto tempo você acha que eu tô com uma cliente agora que Tenebroso. eu acho que eu vou demorar de 6 meses a 1 ano pra voltar ela a ser mulher. Ciclo hormonal normal. E isso Tô é chocado, perdi até o fôlego. comum. É comum, tá comum. Pós-graduação de terapia hormonal. Que é isso, gente? Vocês estão malucos? Pós-graduação de terapia. Eu teria vergonha de ter um currículo desse, de botar um certificado desse na parede. Então, assim, o TPC ele tem que se acompanhar de preferência com o médico que tem experiência. Aí que tá o problema. Porque os médicos eles estão prescrevendo demais, estão estragando e estão cuidando de uma coisa... É aquela... Na medicina eles têm assim, você só mexe se você tiver condição de combater o colateral. Essa é uma máxima. Só que eles estão cuidando, gerando colateral, e aí o cara sumiu. Uai, cadê o cara lá? Não, ainda parou. quando surge algum sintoma de colateral, manda mensagem. Ah, o doutor tá viajando, a doutora tá viajando, É. eu não posso responder. E aí não deixa lá. E o pior viajando. de tudo é que aí, além dessa parte hormonal que muitas vezes irresponsável, porque agora virou um modismo, e a gente recebe no consultório depois pra limpar a caca que eles deixaram, A gente consegue pôr 2 pessoas desse lado de cá? consegue. Aham. Vamos chamar o professor Zé Henrique Bonfim, e a Vamos. gente conversa Vamos. disso aí. Com certeza. Vamos, com certeza. Porque ele é excepcional. Porque ele vai falar assim, tamoxifeno? Bom, tamoxifeno... Ele vai contar uma história que você vai falar assim, cara, eu nunca tinha pensado assim. É. O anastrozol, aí o HDL, como é que tá o HDL? Mas senão nós vamos usar o letrozol. Ele vai te falar tudo de todas as drogas, porque ele é uma biblioteca ambulante. Como que ele chama? José Henrique Bonfim. Já tá Você está convidado. convocado. Henrique Bonfim. O senhorito está convidado. E eu quero vir com ele, porque Convocado. toda vez eu Estará falo aqui, da parte prática, ele na vem nossa frente. tal na teoria. Eu aprendo demais toda vez que eu sento pra Não, conversar tá. com ele. Então a gente já tem mais 2 podcasts. Não, 3. Eu acho que a gente vai ter que colocar ele desse lado e a gente começa.
Vamos Não, fazer na moral, uma não. cafeteria, a gente pega um sofazão, Boa. assim, ó, senta Boa. todo mundo e bate um papo. Mesa pronto. redonda. Ixi, ainda mais. O que Avocado vocês arrasa. estão fazendo aqui é um negócio excepcional. Porque lembra que eu falei que a leitura. Isso aqui é discussão. Isso aqui gera muito mais conhecimento do que você sentar para ler alguma coisa. Sim. Que a gente Porque traz vocês a estão trazendo prática pessoas também. que têm experiência com alguma área, que quem está assistindo ali provavelmente vai falar assim, pô, não tinha pensado nisso aqui. A discussão gera muito mais conhecimento do que alguém pegar para ler. É absurdamente Com maior. certeza. Então, se a gente consegue alinhar tudo, isso aqui, essa estrutura que vocês montaram, é um negócio absurdo. Então, se você consegue colocar aqui a pessoa certa, o que vocês estão ajudando ali, vocês não estão entendendo. É que às vezes vocês estão pensando assim, começando devagarzinho. Não, não é, filho. Às vezes você pegou alguém do lado de lá e falou assim, cara, essas meninas aqui estão levando tudo que eu preciso. E aí, daqui a pouco, você já tem que pensar, o que é que vocês vão fazer com isso aí? Já temos vários planos, A querido. gente tem vários planos. Pode ir para frente, porque isso aqui é excepcional. Essa ideia, a forma como vocês conduzem. Sentou a pessoa certa aqui, vocês não têm limite para o que vocês estão construindo. É o que a gente, de novo, né? Eu sempre falo isso, porque eu tenho muito orgulho mesmo de falar isso. A gente quer trazer aqui pessoas pautadas na ciência. Uma informação de qualidade, não essas coisas rasas e muitas Tem vezes muito na duvidosas internet, que a né? gente Demais. encontra na internet. Nós, como profissionais da área da saúde, como nutricionistas, quando a gente começou a acessar esse tipo de informação, a gente via muito absurdo. Só absurdo. E aí a gente Chocada, falava, mas pelo não é amor de possível Deus. De que... profissional De também. profissional. O que a gente vai fazer para ajudar as Exato. pessoas a não acessarem tanto conteúdo ruim? Ou a gente Isso. pode levar outros... Porque Mas difícil. mas foi exatamente Uai. isso. Eu falei, bom, então o que a gente vai fazer? Na verdade, o que a gente faz aqui é uma curadoria de expertises aí, de várias Ixi, eu áreas. tenho uma lista boa para isso aí. Então, pode passar, porque é isso, assim, a maioria das pessoas que a gente convidou, a gente conhece pessoalmente, pelo menos eu um já tive tiquinho. essa ideia e eu não tive essa organização, essa disposição que vocês tiveram. Então, assim... Não é A- muito fácil não, viu? a Porque minha- o pessoal só vê aqui quando tá bonito, pronto, na luz, mas não sabe o Avocado back. salva a gente. Não só Cultura- financeiramente Ah, para construir sim. o projeto, mas a disponibilidade que eu falei. Então, assim, o que eu puder gerar de rede de relacionamento meu para vocês, ótimo, porque vocês estão realizando uma ideia minha. Ah, que bom. E de ficamos uma felizes. qualidade absurda. Então, pode contar, fácil. Tem Eba! mais Obrigada. E tem Muito gente obrigada. boa aqui perto aqui. Tem, né? Então, vamos aproveitar. Já estaremos por fora também, né? Se Deus quiser. A gente quer levar isso aqui. Não vou contar Não, aqui. não, 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 segura aí. Para. Pera, eu não posso contar, senão me matam. Mas, gente, vamos finalizar aqui, que o Zanon aqui, ó, já tá quase de pé. Primeiro mandando episódio embora. de 50 minutos com de frente pra Nutri. Por aí. Gente, muito obrigada pela sua audiência. Eu tenho certeza que vocês amaram. Não tem como não gostar, né? E querem outro episódio, um terceiro Com certeza. episódio, A gente quarto, vai trazer o quinto. Eduardo de novo. Fiquem tranquilos. Mas assim, se vocês Sou quiserem... vizinho aqui. Então. Rapidinho eu chego. Se vocês quiserem deixar aqui qual o assunto que vocês querem que ele aborde aqui com a gente. Pra gente é legal, porque a gente conversa com ele. Ele tem a agenda, assim, meio complicada, mas Tem parece que a nada. gente ganhou um voto Ele de confiança. disse que se a gente der uma forçadinha, falar que ele não consegue... Me Ele siga, faz. ó, pedir pro pessoal me seguir lá no Instagram, Eduardo Reis Nutricionista. Eu quero ser mais seguido que as meninas, a minha meta de vida. Mentira. Mentira. Mas quem segue ela me segue, quem me segue, e vice-versa. Então, Eduardo Reis Nutricionista, quem precisar também, lá no Instagram tem tudo bonitinho, lá vocês me descobrem. Isso aí. Gente, muito obrigada. Bom, vamos agradecer de novo os patrocinadores. Vamos, né? porque eles Avocado que aqui. conseguem fazer a gente tá Isso aqui aqui. possível, para você, inclusive. Avocado com um estúdio maravilhoso, todo o suporte de marketing, de publicidade. A Letícia Spagnoli com a nossa beleza, a nossa arquitetura também no Instituto. Sim, que vai ficar lindo. Acompanhem, que a gente tá mostrando tudo lá no Instagram para vocês. Além disso, MS Saúde, que faz todo esse administrativo de todos esses projetos aí que a gente não para de mirabolar. Além disso, temos a Dasdu com os nossos looks, pra gente estar aqui sempre bonitinho para vocês. E a Body Shopping. A Body Shopping, nossa parceira de todo dia, tanto aqui quanto na clínica, Pra otimizar o seu oferecendo aí objetivo, os melhores produtos sua estratégia. e o melhor atendimento para você. Tá Isso aí. certo? Vocês estão De frente com as Nutris.